mas que o motivo do crime nunca foi patrimônio. Nenhum momento foi patrimônio. Mesmo assim, também, além da legítima defesa, que eu já mostrei para vocês, no direito, para que se possa falar em crime, nós temos que analisar 3 vertentes. É uma parte meio técnica, mas vou tentar ser claro para vocês. A primeira vertente, existe um fato. Existiu um fato. Morreu alguém, isso é um fato. Esse fato tem que estar previsto numa norma. Está lá, mas artigo 121, matar alguém, a gente chama isso de tipicidade. O fato tem que ser típico. Esse fato também tem que ser ilícito. Que é ilícito, tem que contrariar essa norma. E além disso, eu preciso analisar a pessoa que praticou esse fato. A análise dessa pessoa, do agente, a gente analisa no que chamamos de culpabilidade. O que é culpabilidade? Culpabilidade, meu amigo, é o juízo de reprovação da sociedade. É juízo de reprovação da sociedade. A sociedade se choca por determinado crime, tipo de crime. A regra é toda pessoa que praticou um fato típico ilícito, ele tem que sofrer uma pena. Só que a lei, ela traz algumas situações que isentam essa pessoa de pena. Por quê? Porque não há um juízo de reprovação da sociedade. Como assim? Ele só fez isso porque ele é doido. Doido, vai mexer com doido. Vai caçar conversa com doido. Ele só fez isso porque é doido, que é isso? A sociedade está dizendo, ei, não há um juízo de reprovação. Esse doido, a depender da situação do caso concreto, ele é isento de pena. Ele não responde por crime, ele é isento de pena. Não tem culpabilidade. Também o menor de 18 anos, por que o menor de 18 anos não pratica crime? Porque a lei diz, eles são isentos de pena. O menor de 18 anos é isento de pena, ele não pratica crime. Não tem juízo de reprovação, ele é só uma criança. O ratinho da Imperatriz matou mais de 5 pessoas com 11 anos de idade. Aí que o povo diz, só alguns, é só uma criança. Quando diz é só uma criança, é porque não existe um juízo de reprovação. Se não existe um juízo de reprovação, ele tem que ser isento de pena. Além disso também, a lei diz que se o agente poderia, naquele momento, agir de outra forma, e ele não agiu, ele responde pelo crime. Mas se não tinha como ele agir de outra forma, não era exigível ele praticar outra conduta, ele também é isento de pena. Em outras palavras, a inexigibilidade de conduta diversa afasta o crime. A inexigibilidade de conduta diversa afasta o crime, afasta a culpabilidade. E o código diz, a coação moral. Quer ver um exemplo de coação moral? A família do gerente de banco é sequestrada. Sequestra, isso acontece, a gente chama o crime de sapatinhos, os policiais sabem disso. Sequestra a família do gerente de banco, diz, se você não pegar 200 mil reais, nós vamos matar toda a sua família. Ele entra no banco, ele pega o dinheiro todinho, bota na sacola e sai. Ele só fez isso porque ele estava diante de uma coação moral. Nós não podemos exigir outra conduta dele, senão aquela. Como é que eu sei que eu não posso exigir? Eu me coloco no lugar dele. E se fosse tu, gerente do banco? Tu pegaria o dinheiro? O meu vizinho, ele era tesoureiro do Bradesco. Então hoje só não é mais tesoureiro. E ele chegou 10 horas em casa, quando ele botou o carro, tinha 4 caras na casa dele. Com a mulher dele refém, e com 2 filhinhos dele. Um do filho dele é até meu aluno. Passaram a noite torturando, dentro do quarto. Quando deu 4 horas da manhã, 2 pegaram a mulher dele, e os 2 filhos, e tiraram. E os outros 2, 8 horas, nós vamos para o Bradesco. Você vai pegar 200 mil reais para nós. Para quem conhece a Imperatriz, lá em cima, no entroncamento, existia uma lanchonete chamada Pão da Terra, bem na BR. E o Bradesco é logo do lado. Eles ficaram no Pão da Terra, tomando café, e ele entrou no Bradesco. E os outros ligando para ela, e a mulher dele chorando, o filho dele chorando, a filha dele chorando. Quando ele foi para pegar o dinheiro, só abriu o cofre, a chave tinha que ser ele e o gerente. Aí o gerente olhou para ele e já percebeu logo. O que é que está acontecendo? Aí ele caiu em prantos, chorando. E o gerente, não vou me entregar. Vou matar minha família, Se ele tivesse pego o dinheiro, o direito penal não poderia exigir dele outra conduta senão aquela. Se o direito penal não pode exigir dele outra conduta senão aquela, ele é isento de pena.
Ele só praticou um fato diante de uma coação moral irresistível. Só que esse exemplo que o Código dá é um rol exemplificativo. Pode existir diversas situações, onde, no caso concreto, o juiz, ele pode analisar as provas, não. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria da mesma forma. Meu amigo, e se fosse a minha mãe? E se fosse a tua mãe? Eu formei em Palmas, sou de Imperatriz, fui servidor desse Ministério Público 6 anos, 3 anos no Maranhão como oficial de promotoria e 3 anos no Tocantins. Fiquei requisitado. Trabalhei com os promotores em Palmas, Costa, fazia júri com o doutor Edson Zambujo. E terminei minha faculdade, a primeira turma de Direito na UFT, em 2006. Durante a minha faculdade, eu passei em vários concursos. Passei para agente de polícia e passei no último para a Justiça Federal. E entrei na Justiça Federal durante a faculdade. Tinha um apartamento no centro de Palmas, quem conhece, lá em frente à Igreja São José. Tinha uma boa vida em Palmas, era diretor de secretaria. Tranquilo, com a vida tranquila, rede de amizade muito boa, respeito pelo Ministério Público, respeito pelo Poder Judiciário, maioria ex-professores. Eu só esperei colar grau. Não colei grau, não foi 3 meses, eu pedi remoção para a Imperatriz. Em Palmas só me chamaram de doido, louco. Botei meu apartamento, vendi o ágio do apartamento e fui morar de aluguel num kitnet em Imperatriz. E voltei para a Justiça Federal, sem nenhuma função de chefia, como um técnico judiciário lá embaixo. Meu salário caiu pela metade. E todo mundo disse, ele é louco, como ele é doido. E muitos perguntam, por que tu fez isso? Porque eu tenho uma velhinha, que hoje ela tem 84 anos de idade. Ela teve 12 filhos. Eu sou um dos filhos, tive o privilégio de me formar logo, de passar num concurso bom e ter uma vida razoável. E é agora que eu tenho uma vida razoável, era o momento de eu voltar para perto dela. Ela morava numa rocinha perto de Imperatriz, já mais de 70 anos. E eu voltei para Imperatriz por causa da minha mãe. Hoje minha mãe tem 84 anos de idade, mora lá em Imperatriz. Eu saí da Justiça Federal para advogar. Outro louco. Era diretor da Justiça Federal. Sem mentira, não gosto de falar em dinheiro, como a doutora disse, ganhei mais, tem patrimônio de 5 milhões. Eu ganhava mais de 20 mil reais na Justiça Federal. Eu estava em final de carreira como técnico judiciário e ganhava comissão. Só o CJ3 que eu ganhava de cargo comissionado era quase 7 mil reais. Então, passei 2 anos em Bacabal. Quando eu voltei para a Imperatriz, disse, tchau, Justiça Federal, vou advogar, que é o que eu gosto. Sabe para quê? Vou ter liberdade. Todas as tardes, quando eu não tenho audiência, o Raimundo sabe disso, eu vou para a academia, 2 horas da tarde, passo 40 minutos na academia, e vou lá para a casa da minha mãe, todos os dias, sentar com ela, tomar café com ela. Ela faz o café toda a tarde. Dá 3 horas, se eu não apareço, ela manda áudio. Não vem tomar teu café, não, para ouvir as mesmas histórias dela. Ela conversar com o papagaio dela, eu ficar na cadeira ouvindo ela falar. Deus o livre. Deus o livre. De eu chegar lá um dia e alguém estiver praticando alguma agressão contra minha mãe. Se minha mãe estiver sofrendo qualquer coisa, meu amigo, eu cego. Se tiver um pau, é um pau. Se tiver uma pedra, é uma pedra. É uma faca, facão, tiro. E eu não estou preocupado com quantidade de golpes, não estou preocupado nada disso. O bem mais precioso que eu tenho é minha mãe. E se fosse a minha mãe, e se fosse a mãe de qualquer um, você não ia agir, você não ia falar nada, não ia fazer nada. Ah, os vizinhos escutaram o grito. Ele falou que estava trabalhando com a lixadeira. Como é que antes da agressão ao seu Faustino, os vizinhos poderiam escutar algum grito? Não tinha como. Lógico que não tinha. Eu não posso exigir do ex outra conduta, senão aquela, tentar proteger a mãe dele. Tentar proteger a mãe dele. Da mesma coisa eu falo dos meus filhos, eu tenho 3 filhas, mexa comigo, não mexa com minhas filhas. Se mexer com minhas filhas, eu mato e faço meu júri. Eu mato e faço meu júri. Não tenho medo, eu vou condenado. Se o promotor for bom, eu vou ser condenado. Mas eu faço meu júri. Mas se fosse a filha do promotor, fosse a filha do juiz, fosse a mãe do promotor, a mãe do juiz, você vendo sua mãe sendo agredida, você não vai fazer nada? Se vocês pelo menos pensarem, se fosse a minha, eu faria, pelo menos na dúvida,
vocês devem absolver o Wesley. Pela inexigibilidade de conduta diversa. Olha, já apresentei legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. Se o juiz perguntar a vocês, o jurado absolve o acusado? Sim. Sim, ele deve ser absolvido por tudo que eu falei para vocês. Mas mesmo assim, digamos, não, o promotor provou. Estou convicto com o promotor que ele matou porque ele é ruim. Porque ele é da situação, com interesse no patrimônio, que não passou o patrimônio. Eu não voto sim, eu voto